A palavra do nosso Senhor Deus, meu irmão, para a minha vida e para a tua vida hoje, para o meu caminho e para o seu caminho, ela se encontra no livro de Tito. O livro de Tito, no capítulo 1, a partir do versículo 6. Nos diz assim a palavra do nosso Senhor Deus. Aqui, meu irmão, Deus vai falar comigo, com você, a qualidade dos pastores dessa terra. A qualidade. Aí por aqui, você lê na palavra de Deus, porque ela é pura e verdadeira e clara, e luz para nossos pés e caminho, você vai saber qual é a qualidade de um bom pastor que conduz as suas ovelhas aqui na terra. A qualidade de um bom pastor, no versículo 6, nos diz assim a palavra do nosso Senhor Deus. Aquele que for irrepreensível marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. No versículo diz assim a palavra do nosso Senhor Deus. Aqui no versículo 6, meu irmão, para quem não entende, eu vou explicar um pouquinho a palavra que Deus nos fala aqui. O pastor fiel é aquele que foi irrepreensível ao marido de uma mulher, aquele que é marido só de uma mulher. Ele tem que ser marido só de uma mulher. E tem muitos pastores que têm uma, duas, três mulheres. Tem pastores que têm um título de pastor que larga a sua própria mulher e toma a mulher de outro. Então esse não é um pastor. Esse não tem qualidade de pastor. E que não possam ser acusados de dissolução e nem são desobedientes. E que esses pastores eles não podem ser acusados, eles não podem ser criticados, mal falados, porque se ele for mal falado e criticado, ele não está sendo um bom pastor às suas ovelhas. E eles têm que ser obedientes para ter uma qualidade de pastor. Aqui no versículo 6 nos diz essa palavra. E no versículo 7 nos diz assim: porque convém que o bispo já irrepreensível, o bispo se já irrepreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe e ganância. O bom pastor, ele não pode ter essas coisas aqui. Ele não pode ser ganancioso pelo dinheiro. Ele não pode ser espancador, que o que mais tem é de pastor, que é pastor na igreja, mas chega em casa ele começa a espancar as pessoas com palavras, espancar sua própria, muitas vezes até sua esposa, com até pancada mesmo, espancar os fiéis com falsa doutrina, com falsa profecia. Tudo isso é um espancamento espiritual. Essa é a qualidade do mau pastor. A qualidade do mau pastor ela é totalmente diferente. No versículo 8 nos diz assim a palavra do nosso Senhor Deus. Mas dado a importabilidade, mas dado a hospitabilidade, amigo do bem, moderado, justo, santo e temperante. No capítulo 9, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. A palavra do nosso Senhor Deus ela é pura e verdadeira, meu irmão. O pastor verdadeiro, o profeta verdadeiro do Senhor Jesus, ele é um amigo. Ele é mais do que um amigo, ele é um irmão do seu próximo. Ele ajuda, ele dá hospitabilidade, que é hospedar, por exemplo, uma pessoa que se encontra no meio da rua, sem casa, sem teto, sem comida. Ele hospeda aquela pessoa até dentro da casa dele, da sua própria casa. Esse é um bom pastor. É aquelas pessoas que... O bom pastor é aqueles homens que saem à procura na rua, caçando as pessoas drogueiras, as pessoas que não têm casa, as pessoas que não têm lugar para comer, para dormir, mas ele chega e oferece ali a sua hospitabilidade, que é hospedar essas pessoas com a palavra do nosso Senhor Jesus, com a comida, com o alimento, com o pão de cada dia, com o abrigo, com a palavra amiga.
Mas a maioria dos pastores hoje, que tem o título de pastor, de profeta, eles não fazem isso. Eles estão só entre em quatro paredes aplicando o golpe. Eles não saem na rua pregando um evangélico verdadeiro, a palavra de Deus verdadeiro. Eles não têm essa coragem. Porque, porque dentro das quatro paredes que ele manda, ele aplica doutrina que vem profecia carnal de dentro dele mesmo, não é profecia do Espírito Santo. É tanta doutrina, é tanta oferta, é tanto voto, é tanto campanha, que no final só sai golpe, só golpe. E não tem nada do Espírito Santo de Deus no meio desse povo. E o povo, meu irmão, eles estão com a cabeça, com os olhos fechados espiritualmente e com os ouvidos abertos para essas pessoas. Tudo que eles ouvem, eles vão pela cabeça desses falsos profetas. Então ali ele faz um voto. O voto da família, o voto da prosperidade, o voto das portas abertas. E todo voto você tem que colocar uma quantia de dinheiro ali. Coloca o que seu coração tocar, coloca o que seu coração falar para você, meu irmão. Coloca o que tocar em seu coração. O que Deus tocar em seu coração é o que você coloca. Aí você vai lá e faz uma campanha, faz um voto pela tua família. Aí vai lá e coloca R$ 5, coloca R$ 10. Se você tem pouco, você coloca pouco. Se você tem muito, você coloca muito. Então, você está indo pela cabeça daqueles falsos profetas que está pregando a palavra entre quatro paredes, usando a palavra de Deus como comércio. Aí você tira um pouquinho e pensa. Você acha que você fazer um voto para Jesus, você fala, Jesus, meu Deus, eu estou fazendo aqui um voto para o Senhor aqui sobre a minha família. Se o Senhor curar minha família, se o Senhor tirar o meu filho das drogas, se o Senhor tirar minha filha da prostituição, ou se o Senhor mesmo me tirar do vício, muitas vezes acontece isso, se você me tirar dos vícios, eu estou fazendo um voto aqui com o Senhor, eu vou dar R$ 20. R$ 20 para a casa do Senhor. Eu vou dar R$ 20 do voto com o Senhor Jesus para o Senhor me libertar. Aí você faz esse voto e coloca lá R$ 20. Aí você acha que Deus vai cumprir esse voto na tua vida? Você acha que Jesus ele vai ser subornado pelas tuas palavras, igualmente você está sendo subornado pelas palavras do falso profeta que está profetizando esse voto na tua vida? Tu acha que Jesus ele vai se vender, meu irmão, por R$ 20? Por uma mixaria? Sendo que a palavra de Deus, ela é cara. Ela é cara, mas ao mesmo tempo ela é de graça. Por que ela é cara? É porque para ter as promessas de Deus cumpridas na sua vida é joelho dobrado no chão, e não qualquer um que tem essa coragem de pagar esse preço não, dobrar o joelho na terra não. Ela é cara por esse lado, mas ao mesmo tempo ela é de graça porque você vai receber as coisas, as bênçãos de Deus, é de graça. Através de você pagar o voto com Deus, orando, buscando, obedecendo a Deus, ao nosso Jesus, com o joelho dobrado na terra. Isso vai ser caro para alguns, mas no mesmo tempo, o compromisso que Deus vai fazer na tua vida, as bênçãos que Deus vai te entregar, é de graça. Não precisa você colocar dinheiro. Aí você acha que Deus, Jesus, ele vai ser subornado pelo dinheiro, pelo voto? Dessa forma, meu irmão, você está tentando comprar Deus. E Deus não é comprado, Deus não é vendido. Deus, ele não é filho do homem para que minta e nem o homem para que se arrependa. Ele é Deus, ele é poderoso, ele é o dono do ouro e da prata, ele não precisa disso. Então, quem vai ser beneficiado não é Deus, porque Deus já é o dono do ouro e da prata. Quem vai ser beneficiado nessa questão toda é o falso profeta, é o falso pastor, é o falso pregador, que entre quatro paredes ele coloca o que ele quiser, a doutrina dele é dele, ele que é espírito enganador, espírito de demônio, não é Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus não precisa disso, ele precisa só de você se humilhar aos pés do nosso Senhor Jesus. E para isso não precisa estar entre quatro paredes não. A palavra de Deus está escrita na palavra de Deus a verdade, ide pregai o evangelho, ide e pregai o evangelho a toda criatura, de graça dai e de graça recebeis. Para que está colocando as ofertas? Para que está colocando o dízimo? Para que está colocando
tanto voto para a família, voto para comprar a casa, voto para Deus dar o carro, voto para Deus dar o trabalho, e sendo que o voto, quem está sendo beneficiado pelo voto é só os falsos profetas, os falsos enganadores, que na palavra está escrito. E irão vir falsos profetas nos últimos tempos. Os últimos tempos é esse tempo que nós estamos vivendo, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando, Jesus está vindo. Já tem muito falso profeta, já tem muito falso pastor sendo desmascarado. Porque a vinda de Jesus está próximo, meu irmão. Então adianta os teus passos para Deus. Adianta os teus passos para Jesus. Sai dessa vida que você está. Sai dessa roda de encarnecedores que só está te puxando. E quando Jesus voltar, você vai terminar indo para o lugar que ninguém quer ir, que é para o inferno. Se você continuar seguindo essas pessoas, porque está escrito na palavra de Deus, uma ovelha ruim põe o rebanho todinho a perder. Um pastor falso, um falso profeta, ele coloca todinho os fiéis, os irmãos, a se perder junto com ele. Por estar seguindo a doutrina dele, por estar acompanhando ele. Você tem que acompanhar Jesus, meu irmão, tem que acompanhar Deus. Tem que acompanhar o Espírito Santo de Deus. Se você parou aqui nesse vídeo é porque Jesus está abrindo o teu olho, é porque Jesus ele quer você salvo. Jesus ele quer te ver salvo, ele não quer te ver sofrendo nesse mundo. Ele não quer te ver sendo massacrado, humilhado, roubado pelos esses falsos profetas, que eles te roubam pela palavra do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor Jesus não é assim. A palavra do Senhor Jesus, ela faz é te dar, não é te roubar. Ela te dá a bênção, ela te dá a cura, ela te dá a saúde, ela te dá a prosperidade, ela te dá tudo o que você quiser. Pede para Deus, humilha-se aos pés do nosso Senhor Jesus e pede para Deus, se Deus não vai cumprir o que você pedir, se você obedecer e andar certinho com Deus, Ele vai te dar. Porque esses falsos profetas, eles não pedem para Deus, eles pedem para vocês. É para os irmãos, para as ovelhas. Meu irmão, minha irmã, a igreja está precisando de ser passada por uma transformação, por uma pintura assim, o talão da igreja está atrasado, assim, meu irmão, Deus colocou no meu coração para me fazer uma campanha, que vai ser assim, e eu conto com cada um do irmão, que cada um do irmão que fizer a campanha e cumprir certinho, Deus vai ter uma bênção na sua vida para te entregar. Aí os irmãos tudinho pegam o caminho do falso profeta e vai lá e pega aí, meu irmão, o folheto aí, o voto aí. Pega aí um envelope, aí passa os irmãos na igreja dando um envelope para todo mundo. Todo mundo chega lá e coloca lá. E aí o pastor, quando chega, recebe aquele envelope lá, tá cheio de dinheiro ali dentro. Enquanto isso, não tem nada na sua casa para você comer, não tem nada para você dar para o seu filho. Se você está passando necessidade, você está passando dificuldade, o pastor está só mudando de carro e de casa. O pastor está só passeando com a família. Esses são os falsos profetas. Mas quem coloca esses falsos profetas a viver essa vida que eles estão vivendo é cada um de vocês. É eu, é você, se nós ficar subornados pelas essas pessoas. Mas a palavra de Deus ela é pura e verdadeira. Vamos desmascarar o diabo. O diabo, ele é sujo, ele não é limpo. O diabo, ele só vem nessa terra só para roubar, destruir e matar. E o diabo já está fazendo isso com muitas pessoas. O diabo já está roubando a paz do casamento. O diabo já está roubando a paz da família. O diabo já está roubando o seu bolso em certo tipo de igreja, entre quatro paredes. O diabo já está roubando tudo de você. Destruindo já está. O diabo já destruiu o teu casamento. O diabo já destruiu a tua família. O diabo já destruiu o teu emprego. O diabo já destruiu a tua faculdade. O diabo já destruiu tudo. Agora ele está tentando só matar. Que para muitos ele já fez isso, já matou. É isso que o diabo veio fazer nessa terra. É isso que ele faz. O papel do diabo é diabo. O papel dele é esse, é fazer essas três coisas. Enquanto você está brincando de servir a Jesus nessa casa aí, nessas casas entre quatro paredes, o diabo não está brincando de ser diabo, não. Ele não está brincando de ser diabo, ele está aqui para fazer o que ele veio fazer e ele está fazendo. Então ele está tentando só te matar. Preste atenção se não está acontecendo isso. Em muitas vidas aqui nessa terra. Olha ao redor de você se você já não está vendo isso acontecer com muitas pessoas.
Muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas não tem nada, é passando necessidade, é passando fome, o casamento está destruído, é uma briga com o irmão, é uma briga com a irmã, é o filho com o pai, é o pai com o filho, é a mãe com a filha. Preste atenção se você já não vê ao redor de vocês, sendo que ele é um crente, sendo que ela é uma crente, era para estar vivendo essa vida? Não era por quê? Porque está seguindo um pastor falso, está seguindo um falso profeta. E uma ovelha põe o rebanho todinho a perder. Se o falso profeta, ele põe tudo que seguir ele no mau caminho. Mas Deus, ele é poderoso, meu irmão. E Deus, ele fez você parar aqui para abrir teus olhos espiritualmente e carnalmente também. Aceite a Jesus como único e verdadeiro Salvador e suficiente da sua vida e alma aqui nessa terra, buscando a palavra. Entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e converse com Deus. Pega a Bíblia, a palavra da verdade. Lê todo dia um versículo. Que todo dia você lê um versículo é uma mudança de vida que você vai ter. Que o Espírito Santo de Deus, ele está ali te olhando. Ele pega e ele te vê lendo um versículo, mas eu não entendo muitas palavras, não entendo muitas coisas. Cada dia que você lê um versículo, não precisa entender. O Espírito Santo, ele fica te olhando. Deus, ele está te vendo. Jesus, ele está te vendo. Então, cada dia você está buscando a palavra da verdade. Então, o Espírito Santo vai falar para o nosso Jesus. Jesus, ele quer aprender, ele quer ser salvo, ele quer ser libertado. Que todo dia eu vejo ele, todo dia ele está orando, ele está buscando o Senhor. E Deus fala, e eu vejo também que Deus, ele vê tudo, Deus, ele vê o oculto. Então, todo dia, aí Deus vai falar, o Espírito Santo vai lá e dá o entendimento a ele. Aí o Espírito Santo entra dentro de você e te dá o entendimento do nosso Senhor Jesus. Aí você vai começando a entender a palavra. Aí Jesus vai abrindo a tua mente espiritual. Você vai vendo o que está errado, o que está certo ao teu redor. Pelo o Espírito Santo de Deus que está aqui nessa terra. É Ele que te dá o entendimento e a sabedoria do nosso Senhor Jesus, mandado pelo nosso Senhor Jesus, quando você começa a praticar a palavra da verdade, buscar a palavra da verdade. E você vai vendo ao teu redor as coisas que estão erradas e as coisas que estão certas. Aí onde você vai chegar, está lá o falso profeta pregando, está a falsa pastora lá pregando, o falso pastor, você vai olhar na cara dele, o Espírito Santo vai falar contigo. Se afastar daí, porque isso aí não é o Espírito Santo de Deus que está nele, não, isso aí é o Espírito do demônio. Deus toca no teu coração e te retira tu de lá. Deus pega em você e puxa, sai desse lugar, porque esse lugar não é do meu agrado. Você vai sentir um arrepio ruim quando você se estiver no meio desse povo falso, que serve ao diabo, que serve ao demônio. Então o que é isso? É o Espírito Santo de Deus, porque ele sabe que você quer buscar é a verdade, você está buscando é a verdade, ele não vai te deixar no meio desse povo. Ele vai te tirar do meio desse povo. De uma forma ou de outra, ele vai te tirar dessa igreja, ele vai te tirar dessas quatro paredes que está só te roubando. O inimigo só está fazendo essas coisas. Mas antes de o inimigo matar essas pessoas, Jesus, ele chega, ele salva, ele liberta, ele transforma. Ele tira da cadeia, da prisão do inimigo, porque o diabo está com muitas pessoas presas. Mulheres, homens, crianças, jovens, tudo porque está acompanhando o mau caminho. Tudo está acompanhando o falso profeta. Ah, meu irmão, mas quando Jesus vir, esses falsos profetas, eles pensam que isso está impune, eles sabem que eles estão fazendo errado. Eles sabem que o nosso Senhor Deus, ele é poderoso. Eles sabem o que eles vão pagar por isso. Pela vida de cada um. Dos servos de Deus, dos filhos de Deus que ele está enganando, ele vai pagar muito caro. Mas Jesus, ele não quer te ver sofrendo aqui nessa terra. Deus, ele não quer te ver você passando pelo que você está passando, não. Porque nessa terra está escrito na palavra de Deus que tendes bom ânimo, pois tereis aflições aqui na terra, mas tendes bom ânimo. Aqui nessa terra, meu irmão, é desse jeito, é sofrimento, é angústia, mas só que quem está seguindo a palavra de Deus, Jesus fala assim, eu venci o mundo. Então quem está com Jesus vencerá o mundo também. Aí essas coisas que vêm, ansiedade, angústia, quando vai chegar na vida daquele que serve a Jesus, que obedece a palavra de Deus com fidelidade e sinceridade, Jesus, ele cessa a ansiedade na vida dele. A depressão chega para detonar ela, Jesus chega e manda a depressão embora. Aí chega um tormento, Jesus para aquele tormento. Chega uma chuva, uma tempestade, Jesus para também. Então, cada dia que nós vamos vivendo, é Jesus que vai nos dando as condições de viver. Aí, todo dia nós estamos glorificando e exaltando a Jesus, porque todo dia Ele está fazendo milagre em nossa vida espiritual, como também carnal. É por conta porque nós buscamos a Deus, Deus verdadeiro, puro.
e fiel, verdadeiro é Ele. É Ele que é o Deus, o verdadeiro, é Ele que fez os céus e a terra, não existe outro. A glória é dele, a honra é dele, a cura é dele, a saúde é dele, tudo é dele. É Ele, meu irmão, e Ele quer te ver junto com nós, comigo, com os outros filhos de Deus, na eternidade, sendo salvo pelas mãos de Jesus, pelas boas obras que você faz aqui nessa terra. Inde, prega o evangelho, sai nas ruas pregando o evangelho, vai naqueles lugares que pastor não está indo, vai naqueles lugares que pastor não tem coragem de pôr as caras lá, porque esses falsos pastores, se ele for pregar a palavra de Deus em algum lugar que é cheio de demônios, por exemplo, no presídio, na porta de um bar, eles não vão, por quê? Porque eles sabem que o diabo vai desmascarar eles. Eles vão sair de lá rasgados, eles não vão ter poder de expulsar o demônio, porque nesses lugares o demônio estão. Então vai ser muitas pessoas que vai ser manifestado o demônio dentro deles. E eles não têm poder para isso, para tirar o demônio, para expulsar o demônio. Onde o demônio vai falar que conhece Jesus e conhece também essas pessoas que é desse jeito. Que está seguindo a palavra de Deus só por dinheiro. Que está pregando a palavra de Deus por dinheiro. Agora aquele que é ungido de Deus, que prega a palavra de Deus, porque dá de graça e de graça você recebeis, esse sim, ele chega, ele nem põe a mão, porque a mão não é dele, a mão é de Jesus. Ele só fala. Sai de dentro dele, afaste-se dele, demônio. E ele cai por terra na hora, porque não é a mão do ser humano, é a mão de Deus. É a mão de Deus que está com ele. É o Espírito Santo de Deus que está com ele. E ele não tem medo, hora nenhuma, de pregar em qualquer lugar que Jesus mandar. Vai em tal lugar, ele vai. Porque ele sabe que não é ele que vai fazer a bênção, não é ele que vai fazer a cura, é Jesus, é Deus. Agora, quando a pessoa tem um pé atrás, igual foi esses falsos profetas, ele não vai, porque ele sabe que ele vai ser desmascarado. Então ele vai pregar só ali, entre as quatro paredes, só onde que ele mesmo ele fez, onde ele levantou o templo, onde ele manda e desmanda. É só ali que ele vai estar. Porque lá é o lugar dele mesmo. Mas buscar almas e vida para Deus, ele não vai fazer isso, que ele não vai dar conta. Então, meu irmão, recebe essa palavra de Deus no teu coração. As qualidades do bom pastor é diferente. O bom pastor, ele ama o próximo. Quando começa a faltar na sua igreja, ele começa a procurar como é que está o irmão, ele começa a ligar, ele vai na casa do irmão. Irmão, está faltando o quê? Está faltando a cesta básica. Está aqui, eu vou convidar os irmãos para nós fazer aqui uma vaquinha, para nós ajudar o irmão em remédio, em cesta básica, o que for preciso. Esse é um bom pastor. Irmão, eu vim aqui nas rodoviárias, você está passando fome, eu vejo você deitado aí no chão, você quer um abrigo, você quer um pão, um alimento, uma comida. Esse é um bom pastor. Agora o falso pastor é difícil, viu? Eles não fazem isso. Mas Deus, ele está te mostrando, Deus, ele está levantando uma geração, uma nova geração de pessoas que vão pregar a verdade, de pessoas que estão pregando a verdade. Jesus, ele está levantando uma geração que não precisa de título de entre quatro paredes, de pastor, de presbítero, de apóstolo, de diaconar, não sei o que lá. Não precisa disso não. Jesus não precisa disso não. Jesus está levantando uma geração de homem fiel, de mulher fiel, de homem que prega o evangélico, que prega a palavra de Deus com fidelidade e sinceridade a Ele, porque a honra e a glória é do Senhor Jesus. E tem muitos falsos pastores que estão caindo, sendo desmascarados, porque o diabo, ele é sujo, ele é sujeira. Ele vai cair, sempre ele é derrotado. Então eu te convido, meu irmão, aceite a Jesus como único e verdadeiro Salvador e suficiente da sua vida e alma aqui na terra. Para você viver no céu ao lado do Senhor. Para você viver ao lado de pessoas do bem, não do mal, não de pessoas que estão ao teu lado, porque está só de olho no que você tem, não é no que você é. Tem pessoas que te dão um abraço, mas a mão está por trás, querendo catar algo de você. Esses falsos amigos, falsos irmãos. Então, meu irmão, lê a palavra de Deus. Deus vai te abençoar muito. Deus, ele quer você. Deus, ele quer te salvar. Deus, ele te ama, ele te adora. Deus, ele não quer te ver você dessa forma que você está. O Espírito Santo de Deus, ele não acha bom ver você chorando.
ver você se lamentando pelas mãos dos outros que está te colocando nesse mau caminho. Abre a tua mente, busca a Deus, procura a Deus, ora, conversa com Deus. Para você conversar com Deus não precisa ter agendamento não. O agendamento quem faz é você mesmo. A hora que marca é você, os minutos que marca é você. O lugar que marca é você. Deus é tão bom que Ele deixa você escolher tudo. A hora, o lugar, os minutos. Deus Ele entrega na tua mão para você buscar Ele a hora que você quer. Então apressa os teus passos para Jesus. Porque Jesus está voltando, meu irmão. A vinda de Jesus está próxima. Jesus está chegando. Jesus está voltando. O povo não estão abrindo os olhos, o povo estão só em curtição, o povo não estão vendo o que está acontecendo ao redor de nós. Jesus está voltando, meu irmão. Apressa-te os teus passos para Jesus. Busca o nosso Senhor Deus. Essa palavra do nosso Senhor Deus, ela é para mim e para você. Para nós saber qual é as qualidades de um bom pastor e quais são as maus qualidades de um falso pastor. Mas que Deus possa te abençoar em nome do nosso Senhor Jesus. E de hoje em diante, com essa palavra de Deus no teu coração, você vai começar a abrir os teus olhos espiritual para o Senhor Jesus fazer a diferença, a transformação, a libertação na tua vida espiritual como também carnal, na tua vida, na vida da tua família, na vida do teu ente querido, do teu irmão, da tua irmã. A paz vai começar a reinar a partir de hoje, quando você começar a buscar a Deus. Em nome do nosso Senhor Jesus, eu profetizo essas bênçãos na tua vida. Que Deus possa te abençoar, meu irmão. Para a honra e a glória ser somente do nosso Senhor Jesus. E aqui eu quero orar com você. Aqui eu quero orar conosco. Se você ora junto comigo, se você não der conta de orar, apenas feche os olhos e começa a abrir o coração para Deus. Começa a conversar com Deus, que até uma lágrima que você derrama dos teus olhos, Deus sabe qual é o significado daquela lágrima, a palavra que aquela lágrima quer dizer. Deus, Ele conhece tudo. Amém, meus irmãos? Senhor meu Deus, Senhor meu Pai soberano, Senhor meu Deus, mais uma vez eu te peço permissão para adentrar na sala do teu trono. Senhor meu Deus, aqui eu quero te pedir, Pai, abre, meu Deus, os olhos espirituais desse homem, dessa mulher, essa pessoa, Senhor Jesus, que se encontra desse jeito, com essa dificuldade, com essa turbulência, com esse sofrimento, com esse tormento dentro da sua casa, com o casamento sendo destruído, com o casamento descendo de água abaixo. Senhor Jesus, eu te peço pelo poder que é no teu sangue, restaura o casamento, restaura, papai, a união entre os irmãos e as irmãs, restaura, papai, o trabalho de volta, Senhor, aquilo tudo, meu Deus, que esse homem, que essa mulher tentou fazer, ele não deu conta, não foi concluído, os seus planos foi fraudado pelo diabo. Meu Deus, que seja caído por terra, meu Pai, todas essas armadilhas, todas as ciladas do diabo sobre essa vida, papai. Eu te peço que o Senhor queima, papai, vai queimando, Senhor Jesus, porque o Senhor é o dono do poder, o Senhor é o dono da autoridade, da honra e da glória. Senhor, meu Deus, eu te peço também, Senhor Jesus, que a partir desse momento o Senhor possa tocar na vida, no coração de cada um dessa pessoa que está orando comigo, dessa pessoa que está começando a abrir os olhos, porque o Senhor Jesus é verdadeiro, o Senhor Jesus é puro e fiel e reto e luz para os nossos pés e para os nossos caminhos. E eu te peço, Senhor meu Deus, pelo poder que há no teu sangue, Senhor Jesus, vai curando, papai, essas pessoas que têm ansiedade, Senhor meu Deus, essas pessoas que têm depressão, que a depressão seja caído por terra e queimado pelo teu poder, Senhor Jesus, pelo poder que há no teu sangue, Senhor Jesus. Eu te peço, meu Pai soberano, que de hoje em diante essas pessoas, meu Deus, elas possam ter um novo concerto com o Senhor Jesus, que elas possam buscar o nosso Senhor Deus, que elas possam buscar o Espírito Santo de Deus, porque, papai, ser amigo da carne, papai, não é o que o Senhor gosta, não é o teu agrado, mas ser amigo do Senhor Jesus, papai, é que é a tua santidade. Eu te peço, meu Pai soberano, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Senhor meu Deus, eu te peço, essa pessoa, papai, que está aflito, essa pessoa que está preso nos vícios, nas drogas, na bebida alcoólica, na prostituição, que não tem força para sair desse cárcere, dessa prisão do diabo, papai, porque o diabo ele está prendendo essas pessoas. Senhor meu Deus,
eu te peço que pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus, quebra, papai, essas correntes, abre essas portas, papai, liberta os teus filhos dessa cadeia do inimigo, dessa prisão do diabo. Eu te peço, Senhor Jesus Cristo de Nazaré, abençoa o teu filho, abençoa a tua filha, aquele que está aqui no canal Deus é o seu guia, que o Senhor, meu Deus, possa ser o guia dele, aonde ele estiver, aonde ela estiver, aonde ele ou ela pisar as plantas dos seus pés, que o Senhor Jesus possa estar protegendo, livrando, papai, colocando eles e elas num bom lugar, livrando das armadilhas, das ciladas do inimigo, tanto espiritual como também carnal, livrando das invejas, papai, porque tem muitas pessoas invejosas nesse mundo, que o Senhor possa derrubar por terra todas as invejas sobre a vida dele, sobre a vida dela. Se existe alguma pessoa que está sofrendo por macumbaria, feitiçaria, bruxaria, feito pela mão de homem ou de mulher, sendo usado pelo diabo, pelo inimigo aqui nessa terra, sobre a vida desse homem e dessa mulher, que seja caído por terra e queimado pelo poder que é no teu sangue. Toda bruxaria, toda macumbaria, toda feitiçaria seja caído por terra e queimado pelo poder que é no sangue de Jesus. Eu te peço, meu Pai soberano, em nome do nosso Senhor Jesus, abençoe cada um dos teus filhos que aqui estão orando comigo. Abençoa cada um dos teus filhos que aqui estão clamando comigo, papai, que precisam de um milagre urgente, tanto espiritual como também carnal ou sentimental, no meio da sua família, no meio do seu casamento. Restaura o casamento de volta. Traz, papai, a felicidade, a alegria ao rosto que se encontra abatido nesse momento, Senhor Jesus. Eu te peço, renova as forças deles em tuas forças, papai. Renova a fé dele na fé do nosso Senhor Jesus. Renova o espírito deles no Espírito Santo de Deus. Eu te peço, papai, em nome do nosso Senhor Jesus, que esse dia cada um deles e cada uma delas que estão aqui comigo orando, papai, que eles possam sentir a presença do nosso Senhor Jesus na vida de cada um deles, que eles possam sentir durante esse dia como o Senhor é bom, como o Senhor é poderoso, protegendo eles e livrando eles e elas, papai, de todo o mal que vier sobre a vida deles. Em nome do nosso Senhor Jesus eu te peço, para que toda honra e glória, Senhor meu Deus, seja dada somente ao Senhor nosso Deus, seja dada somente ao Senhor nosso Jesus. E aqui eu te peço, papai, e te agradeço, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor meu Deus. Amém, Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, que Deus possa abençoar cada um de vocês e tenham um ótimo dia na proteção e no livramento do nosso Senhor Jesus e do nosso Senhor Deus. Que a paz do nosso Senhor Jesus, o amor do nosso Senhor Deus e a alegria do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de vocês, em nome de Jesus.